Mateus 6, 19 a 24. Como de costume, também trouxe nos slides, e o texto diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e irá desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez? Pai, ilumine as nossas mentes, nos ajude a entender essa palavra e a colocá-la em prática, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto está falando de prioridades ou de idolatrias. O primeiro tema desse sermão foi idolatrias. E depois eu me deparei com essa frasezinha do C.S. Lewis, que mudou tudo. Leia C.S. Lewis, muda tudo. Essa frase do C.S. Lewis mudou tudo. Ponha as primeiras coisas em primeiro lugar, e teremos as segundas coisas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar, e perderemos ambas. Vou ler novamente. Ponha as primeiras coisas em primeiro lugar, e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar, e perderemos ambas. Então eu entendi que esse texto está falando de prioridades. Não apenas esse texto. Não é que não está falando de idolatria, está falando de idolatria. Mas antes de tudo, de prioridades. Não apenas essa porção que nós lemos, mas todo o capítulo 6. Olha só, o que nós temos aí no capítulo 6? O capítulo 6 ele começa com o ensino de Jesus sobre a dádiva da generosidade, não visando glória pessoal, mas por amor a Deus. Ele vai nos ensinar que nós precisamos dar, mas dar em secreto, esconder da mão, não é dar fazendo alarde, não é dar tirando foto e postando no Instagram, mas é dar com amor, para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. E o texto diz que o Senhor em secreto nos dará recompensa. Então há uma recompensa para a generosidade. Uma recompensa que vem da glória dele e da graça dele, porque não é mérito nosso, mas há. Olha que coisa maravilhosa. O texto começa falando sobre generosidade. Depois o nosso Senhor Jesus Cristo passa a nos ensinar sobre oração. Ensina sobre oração e jejum. Primeiro oração, depois jejum. E dá aos seus discípulos um modelo de oração conhecida como Pai Nosso. E eu já falei aos irmãos nesta noite, no nosso momento de oração, que o Pai Nosso inicia com 3 pedidos que não dizem respeito a nós, mas a glória dele, a santidade dele, o reino dele e a vontade dele. Então, a oração do Pai Nosso é uma verdadeira revolução quanto às nossas prioridades. E serve para medir as nossas orações. Como têm sido as nossas orações? As nossas orações determinam as nossas prioridades, de certa forma. Se você está pedindo só certa coisa, e não a glória de Deus, e não o reino de Deus, e não a vontade de Deus, mas uma coisa pessoal, só para talvez o seu conforto, está mostrando o que é a sua prioridade. Então, a oração do Pai Nosso reorienta as nossas orações para que coloquemos o nosso coração no lugar certo. Olha que interessante. E logo depois que Jesus fala sobre o jejum, ele vem falar sobre o erro de colocarmos o nosso tesouro no lugar errado, o nosso olhar no lugar errado e servir ao Senhor errado, que é o texto que nós acabamos de ler.
E por fim, ele termina essa passagem falando sobre ansiedade. O que dá a entender é que a ansiedade é gerada por tudo isso que ele está falando aqui. O quê? Colocar o tesouro no lugar errado, colocar o olhar no lugar errado, servir o Senhor errado, tudo isso vai gerar no nosso coração perturbação, preocupação, ansiedade. Então, ele finaliza afirmando enfaticamente, um texto que todos nós conhecemos, o que deve ser a nossa prioridade. E está aí o porquê desse tema. Versículo 33, olhem aí. Mas busquem em primeiro lugar. Coloquem as primeiras coisas em primeiro lugar. Mas busquem em primeiro lugar. Vamos lá, de maneira responsiva. Mas busquem em o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que? Essas coisas. O que é necessário para a vida. Comida, vestimenta, o que é necessário para cumprirmos o propósito de Deus. As primeiras coisas em primeiro lugar. Finaliza afirmando enfaticamente isso. Portanto, a temática central do capítulo 6 é essa. O que são as nossas prioridades? O que governa o nosso coração? Será que a ansiedade que vivemos não é culpa da falta de generosidade, de oração, jejum e devoção, serviço apenas ao Senhor? Essa é uma pergunta para você refletir ao longo dessa exposição. Vamos lá? Prioridades. Mateus 6, 19 a 24. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que sua prioridade é aquilo que é o tesouro de seu coração. Versículos 19 a 21. Não acumulem sobre a terra, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma verdade muito importante, que o nosso coração segue o nosso tesouro. O que é o tesouro? É aquilo que você valoriza, é aquilo que você estima. O seu coração segue aquilo que é de maior valor para a sua vida. E o tesouro aqui pode ser o quê? Pode ser os bens materiais, as riquezas. Normalmente nós vemos este ensino como uma repreensão de Cristo contra o acumular riquezas na terra. Sim, mas nós precisamos também entender que não é pecado ser rico. Não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando. O pecado é colocar o coração nas riquezas. É fazer das riquezas, dos tesouros terrenos, a nossa idolatria, o nosso Deus, aquilo que nós adoramos. Este que é o pecado aqui. E por isso, pode ser bens materiais, mas pode ser qualquer outra coisa que o seu coração se apegue e estime de valor mais do que tudo. Mais do que o próprio Deus. Então o seu tesouro talvez não seja a riqueza. Você pode falar, não, mas eu nem quero ser rico assim. Mas pode ser a autorrealização, pode ser a felicidade, pode ser o entretenimento, pode ser a faculdade, o academicismo, pode ser a aprovação do outro, sentir aprovado, sentir-se aceito, e por aí vai. Irmãos, há tantos deuses, e os deuses modernos, cada vez, eles estão com uma nova cara. Não se espantem. João Calvino nos diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós podemos colocar uma coisa qualquer, uma coisa que nós ganhamos como ídolo do nosso coração. Por isso nós precisamos cuidar do nosso coração. Então o texto nos diz que o nosso coração segue o nosso tesouro. E qual que é a ordem do texto? Jesus é claro aqui. Jesus ele diz o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra. A ideia aqui é bem simples, nós devemos acumular tesouros nos céus. Então não ajuntar tesouros aqui na terra, pois tudo que há aqui é passageiro, é efêmero, sofre corrupção
e pode ser tomado de nós. As duas ênfases aqui. Olha só, novamente aí, o versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem. Sofre corrupção. É corroído pela ferrugem ou é comido pela traça. Parece que ele já está adiantando aqui o que ele vai falar sobre ansiedade. Porque uma das coisas que ele fala sobre ansiedade é a roupa. E a roupa que é comida pela traça. E ele diz, não acumule tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem corrói, ou onde os ladrões escavam e roubam, onde os homens podem até tirar de nós e nós podemos perder tudo. Não seja isso o seu coração, não esteja nisso o seu coração. Mas ao contrário, versículo 20, ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. O que Jesus está nos ensinando é que há um tesouro duradouro, incorruptível, eterno, e é este que o nosso coração deve se agarrar. Meus queridos irmãos, as coisas aqui da terra são passageiras. Como nós estamos amando esse mundo, como nós estamos amando, nós não queremos, nós não almejamos, nós não desejamos a eternidade, nós estamos presos e agarrados a este mundo e a este conforto que o século 21 está nos proporcionando, e nós não podemos ter esse desejo desenfreado pelo conforto, pela riqueza, pelos prazeres desse mundo, porque vai passar. Agora, o que é eterno? A glória, a herança. Olha esse texto de 1 Pedro 1. Eu acho muito bonito esse texto. 1 Pedro 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande, muito grande misericórdia, uma misericórdia que nós nem conseguimos imaginar da sua grandiosidade por ter amado pecadores como nós. E por sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é claro, é viva porque Jesus ressuscitou para uma herança que não pode ser destruída, é incorruptível, que não fica manchada, não tem como alguém manchá-la, porque ela é uma herança eterna, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. No último tempo. Meus irmãos, se nós temos isso, por que o nosso coração se apega a coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que não podem saciar o nosso coração? Se é isso que está sendo reservado para nós, por quê? Por que muitos ditos cristãos não ganharão essa herança simplesmente pelo fato de o coração nunca ter estado com Deus? Simplesmente disseram que eram cristãos, mas não se renderam totalmente. Continuaram com o coração apegado nas trevas, nos prazeres deste mundo. É aquela semente que cai entre o espinho, e os prazeres do mundo sufoca aquela semente, e ela não nasce, ela não floresce, ela morre. Ela não dá fruto, justamente pelo fato de que o coração nunca foi do Senhor. Olhe o seu coração, onde ele está, qual é a sua prioridade. Segundo, sua prioridade é aquilo que detém a atenção dos seus olhos. Versículo 22 e 23. O versículo 22 começa assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que esse texto está querendo dizer? Os olhos são a lâmpada do corpo. Mas o que acontece quando esses olhos não veem a luz, a beleza da graça e a glória do Evangelho em Cristo? Aqui, claro, não está falando necessariamente dos olhos físicos, apesar de que nós podemos também aplicar quanto aos olhos físicos, mas está falando dos olhos espirituais,
dos olhos que determinam aquilo que eu gasto tempo pensando e aquilo que o meu coração acaba desejando. E a pergunta é, o que acontece quando os olhos não conseguem ver a luz? Ver a luz da graça. É com os olhos da fé que nós vemos a graça. É com os olhos da fé que nós vemos a glória do Evangelho em Cristo. É com os olhos da fé que nós conseguimos ver que as riquezas desse mundo são passageiras e que tudo que há aqui é a aparência. A glória está no eterno. A glória está no Senhor. É com os olhos da fé que nós conseguimos, então, entender que nós precisamos priorizar o reino e não essa terra. E não o meu sucesso pessoal, e não os meus cursos, e não o meu dinheiro, e não a minha riqueza. Mas e se os olhos não verem a luz? O que acontece? Olha aí, versículo 23. Se, porém, os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Se os olhos não conseguem ver a luz, a glória do Evangelho, a beleza da graça, esses olhos são maus. E eles se direcionam para o mal, direcionam a sua atenção para o mal. E o que é isso? Isto é tanto direcionar os pensamentos para o mal, como também os desejos pecaminosos. E aí, por isso que eu disse que também dá para fazer uma aplicação com os olhos físicos. Porque é com o olho que você vê para desejar. É com o olho que você vê para invejar. Nós falamos semana passada da inveja, de ter inveja daquilo que o Senhor deu para o outro. É com o olho. E os olhos, então, você vai ser direcionado para o mal. É aquilo que te chama a atenção. A pergunta é, o que mais chama a atenção dos seus olhos, dos seus pensamentos? O que é aquilo que mais você pensa? O que é aquilo que você mais deseja? Olha o que João nos diz, 1 João 2, 15 a 17. Também aqui nos slides. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, nós perdemos esse versículo. Parece que toda uma cristandade, toda uma geração de cristãos está perdendo esse versículo. Claro que há os remanescentes fiéis, mas olhe para o movimento evangélico, olhe para o cristianismo da nossa época, olhe para o evangelicalismo. Como nós amamos o mundo. No sentido ruim, não no sentido de amar as pessoas que há no mundo para evangelizá-las, não, no sentido de amar os prazeres terrenos. Compactuarmos com as obras infrutíferas das trevas, desejarmos os desejos das trevas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, diz João, os desejos da carne, os desejos dos olhos. Então, olhar aqui tem a ver com desejar, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a sua prioridade? É fazer a vontade de Deus? É isso que vai permanecer para sempre, não os desejos da carne. Uau! Que texto! Terceiro lugar, sua prioridade é aquilo que faz que o seu amor seja dividido. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Aqui há o engano de achar que pode servir e amar a dois senhores. Esse versículo não está apenas dizendo que nós podemos servir o Senhor errado. Esse versículo está dizendo que nós podemos nos enganar em achar que estamos servindo a Deus, mas na verdade o nosso coração está dividido. Vocês estão entendendo? Ele está falando do auto-engano, que é o pior dos enganos. De você pensar, não, mas eu estou servindo a Deus, essa palavra não é para mim. Mas o seu coração está altamente dividido.
Você está servindo a Deus e está querendo servir outro. E Jesus está dizendo, isso é impossível. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Eu já expliquei para os irmãos que esse texto não está falando apenas de riquezas. Está falando de qualquer ídolo. Tudo aquilo que é tesouro no seu coração, do seu coração, é um ídolo para a sua vida. Jesus está dizendo, não tem como. A adoração dividida não existe. Jesus deixa claro que não é possível ter a sua devoção dividida. Não é possível servir a Deus e as riquezas ou qualquer outro ídolo que for. Uau! Olha essas frases. 2 frases aqui para nós meditarmos. Uma é do Weller, que ele diz assim: a lealdade final de uma pessoa deve convergir em um único ponto. Tentar seguir 2 caminhos ao mesmo tempo vai rasgar a pessoa ao meio. Uau! Esse versículo está falando de lealdade exclusiva a Deus, de fidelidade, de devoção. Devoção exclusiva ao Senhor, de sujeição exclusiva ao Senhor. E olha, meus irmãos, 2 caminhos ao mesmo tempo vai rasgar a pessoa ao meio. Ou nós servimos um Senhor, ou nenhum. É impossível servir a 2 senhores. Os antigos, aqueles que moravam na roça, principalmente, tinham um ditado: 2 sentidos não há milho. Falando de 2 caminhos, você tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo. É a mesma coisa aqui. Tentar adorar 2 deuses. Tentar buscar 2 deuses, servir 2 deuses, amar. O texto fala sobre amor. Servir e amar. Não tem como. Olha só o que o Plantinga, um filósofo cristão, nos diz. A adoração dividida destrói o adorador. O amor dividido destrói os amantes. Dividir os anseios e as lealdades mais importantes é quebrar os fundamentos da própria pessoa e a leva à ruína. Uma casa dividida não pode subsistir. Ou você adora a Deus, ou o mundo. Meus irmãos, isso é válido tanto no sentido vertical, adorar a Deus, como também nos nossos relacionamentos horizontais, principalmente no casamento. Uma lealdade dividida vai dar certo no casamento? Não. O nosso coração deve ser dedicado ao nosso cônjuge, integralmente. Primeiro a Deus e depois ao cônjuge. Agora, claro, o que nós estamos falando aqui não é que nós não vamos amar as pessoas. Claro que vamos. Mas primeiro nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E é o amor de Deus. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e as segundas coisas nós teremos. Agora, se eu inverter essa ordem, eu vou perder tudo. Tome cuidado com o coração dividido. O engano do coração dividido. É isso que o texto está dizendo. Então, o que nós devemos fazer? Qual que é a conclusão disso tudo? Deus, seu reino e sua justiça deve ser nossa prioridade. Olha novamente aí Mateus 6,33. Vai. Mas busquem em... O ensaio antes não deu certo não. Vamos de novo. Ó. Mas busquem em... o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o reino e a justiça de Deus. Isso tem que vir em primeiro lugar em nossas vidas. Meus irmãos, não se enganem. Não caiam no engano. Não caiam nas falácias de Satanás e dos ídolos que ele coloca em nossas vidas. Primeiro deve ser Deus em nossa vida. E qual que é o exemplo disso? Como ele fez. Olha esse exemplo aqui maravilhoso. O exemplo de Paulo. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O lucro dele era morrer e estar com Cristo. Uau! Às vezes a gente até cita isso aqui, mas será que é do coração? Olha o que ele diz. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para Ele. Eu não vivo para mim mesmo, Ele que vive em mim. Ou ainda, um texto que eu citei também na semana passada, Filipenses 3, 7 a 9.
Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade, da excelência, da magnitude, da grandeza gloriosa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, o que é o seu tesouro, meu irmão? Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Eu expliquei que o lixo aqui é refúgio, que é literalmente esterco. Tudo isso eu considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, não é pela minha própria justiça, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É isso. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, quando contou a parábola daquele que descobriu que havia um tesouro num terreno, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno, por causa do tesouro. Você já descobriu, meu irmão? Atenção a essa pergunta. Você já descobriu que Cristo é o tesouro no terreno? E que para tê-lo você precisa abrir mão de tudo para adquirir este terreno e ter esse tesouro? Você já entendeu que essa parábola está falando de Cristo? Da vida eterna, do reino dos céus? É isso que Paulo está dizendo. Tudo considerei como perda, como lixo, porque de fato porque era efêmero. E Paulo está falando do reconhecimento do que ele era. Ele era judeu, estudou aos pés de Gamaliel, um dos melhores professores da época, renomado. Paulo poderia bater no peito e dizer: eu sou doutor, pós-doutor, vocês me respeitam. Ele diz: tudo eu considerei como lixo, por causa de Cristo, do conhecimento dele e da glória dele. Uau! Como nós podemos fazer isso? Como ele fez por nós. Além de Paulo, nós temos outro exemplo, que não é somente um exemplo. Esse daqui também é o nosso substituto. Um versículo apenas é suficiente. Lá em João 4,34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Meus irmãos, por que nós estamos aqui hoje? Porque Jesus não teve um coração dividido. Porque Jesus adorou o Pai com todo o seu ser. Por isso que eu falei, cada gota de sangue vertida na cruz foi primeiramente para a glória do Pai, para satisfazer a sua justiça e por amor de nós também. Mas Jesus cumpriu e realizou a sua obra em nosso lugar. Ele tinha uma prioridade apenas: a glória do Pai. E ele foi até o fim, porque ele amou e serviu o Pai com todo o seu ser. Se você quer ler mais sobre isso, leia João 17. Ele vai falar sobre isso. Tanto que o amor do Pai está nele, como ele ama o Pai, como ele cumpriu a missão de glorificar o Pai, por isso ele foi glorificado junto ao Pai. E ele fez isso em nosso lugar, para que nós pudéssemos. É através dele que nós podemos. É ele que regula as nossas prioridades. Irmãos, sem Cristo, sem o Evangelho, sempre as nossas prioridades serão o terreno. Sempre a prioridade do nosso coração será aquilo que é passageiro. Estão entendendo? Nós precisamos de Cristo, porque ele cumpriu. E é na força dele, através do Espírito que ele nos deu, que nós conseguiremos. Amém? Como aplicar? Algumas aplicações. Primeiro, algumas perguntas, que eu já fiz algumas dessas aos irmãos, mas para relembrarmos. Onde está o tesouro do seu coração? E para onde os seus olhos olham? Em que você tem investido o seu tempo? Em que você tem investido o seu tempo? O que é aquilo que você mais deseja nessa vida? O que é aquilo que você mais deseja? Você fala assim: se eu tiver isso, então serei feliz. Uau! O que domina os seus pensamentos e desejos?
Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, coloque em primeiro lugar em sua vida a glória de Deus e o seu reino. Primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. A sua glória, o seu reino, a sua justiça. É só assim que as outras coisas serão organizadas. Busque ser generoso para a glória de Deus. Esse capítulo começa falando sobre generosidade. Não idolatre este mundo. Quer ver um exemplo? Um exemplo nessa questão de generosidade sobre prioridades. Eu escutei em uma oportunidade que um missionário deixou de ser assistido por um irmão que havia prometido um sustento pouco, 100, 200 reais, não me recordo quanto que era, 50 reais. Mas o irmão deixou de assistir o missionário. Por quê? Porque tudo encareceu na sua casa. Então a primeira coisa que ele poderia cortar era o missionário. Mas esse irmão não cortou a Netflix, não cortou a TV a cabo. Na época não tinha Netflix, só uma aplicação. Não cortou a internet, mas o missionário ele cortou. O que isso me diz? Prioridades. Hoje tem a ceia do Senhor. Ah, não, mas eu não vou porque eu tenho isso, isso e aquilo para fazer. Tem que limpar a casa. Prioridades. Agora a pergunta é: onde está seu coração? Quem é seu Deus? É justificável isso? Por uma igreja que se reúne uma vez por semana, domingo às 19 horas, é justificável perder esse momento tão maravilhoso de adoração, de ceia, de palavra? Claro, eu sei que a palavra é dura às vezes, mas é isso mesmo. Nós precisamos também. É dura, mas tem o consolo do Evangelho. Perder isso por algo que... Entenderam, meus irmãos? Prioridades. O problema é que a gente está no auto-engano. O século 21 nos trouxe o auto-engano. Ah, não, mas eu posso, não tem nada a ver. Tudo é graça, né? Depois só... auto-engano. Estamos servindo dois senhores e não estamos percebendo. E na verdade não estamos servindo nenhum. Cuidado, meu irmão. Eu não quero que essa palavra seja uma palavra de acusação. Mas eu quero te dizer, cuidado com a adoração, cuidado com a devoção dividida. Não se engane, isso é impossível. Agora repouse no fato de que Cristo cumpriu tudo isso por nós. E de fato, por nós mesmos, jamais conseguiremos ter um coração inteiramente dedicado ao Senhor. Mas pela graça de Cristo, nós podemos oferecer um louvor sincero, adoração sincera, adoração de coração. Somente em Cristo. E por isso que nós devemos agradecer Ele todos os dias. Amém? Por fim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ainda quero encerrar com mais uma citação, uma do Tim Keller agora. Se qualquer outra coisa que não seja Deus for mais importante em sua vida, você tem um problema quanto à direção. Fica impossível discernir para onde está indo. Quem dirá para onde deveria ir? Dinheiro, carreira, um amor e qualquer outra coisa que nós mencionamos, por certo período pode ser que sinta que você tenha algo pelo que viver. Mas quando de fato consegue aquilo que vinha buscando, de repente você percebe que aquilo não era grande o bastante para a sua alma. Somente Deus pode saciar a nossa alma. Por sua cabeça e ore.